Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota essencial e desfrutar do caminho também. Foi a minha mãe que saiu de casa e saiu abruptamente. Numa noite saiu, pegou nos sacos e disse: vamos embora, vocês ficam aqui. E eu tinha na altura 13 anos. Esse momento em que ela sai, tu recordas-te dessa imagem? Tu viste a sair? Tudo. Lembro-me do dia, lembro-me o que é que estava a jantar, lembro-me o que é que tinha vestido, lembro-me de tudo. Sim, ficou gravado. E o que Foi uma emoção muito forte. O que é que pensaste nesse momento? Tive medo. Tive muito medo. Medo de quê? Eu tinha medo do meu pai. Apesar do meu pai nunca ter sido violento comigo. Nunca. Mas com ela era. Então eu achava que... Violento? Falava verbalmente. Sim. Mas não interessa. Para mim violência é violência. Mas seja como for, a aparência dele, a voz grossa dele, aquela falta de proximidade que nós tínhamos, de intimidade entre... Apesar de eu saber que o meu pai me amava imenso. Eu era a menina dele. Portanto, ela saiu e no dia a seguir eu tinha que ir para a escola. E que foi muito estranho, porque eu não tinha uma relação próxima com o meu pai. Ou seja, ele era meu pai, vinha todos os dias para casa, era o provedor da casa, mas não havia uma relação íntima. Havia uma relação de afastamento entre mim e o meu pai. E eu fico com o meu pai. E nessa noite foi uma noite muito difícil, foi uma noite em que eu pedi cola ao meu pai, entre aspas, hoje já digo assim, não é? E ele aceitou-me e deixou-me estar ali perto para... Não houve muita conversa e no dia a seguir eu tive que ir para a escola. Eu senti muita vergonha. E eu não tive coragem de dizer a ninguém que os meus pais se tinham divorciado, porque eu tinha vergonha. O que é que tu precisavas ter ouvido naquele momento? Eu não sei muito bem como é que tenho de responder a isso, porque nessa altura eu tinha a ideia que eu não gostava dos meus pais e que os meus pais não gostavam de mim. Portanto, isso é... Tinhas essa convicção, portanto, tinhas desenvolvido essa Tinha. ideia. Eu lembro-me que aos 6 anos, isto é uma coisa que eu às vezes trago muito à memória, de aquelas conversas que há entre miúdos e perguntam qual é o pai, o que é que gostas mais? Quem é que gostas mais, do pai ou da mãe? E eu dizia de nenhum. Eu tinha uma grande revolta pelo ambiente que havia na minha casa. Não era um ambiente de amor, era um ambiente disfuncional. Como é que nessa idade se percepciona que, olha, pode estar aqui a acontecer uma ruptura e quando se dá a separação não ser apanhada Já porque era um de ambiente surpresa? muito violento. Pronto. Portanto, onde há violência, e porque a minha mãe verbalizava isso. Desde muito pequena que ela me ia dizendo: qualquer dia sai de casa e deixe-te sozinha com o teu pai. Qualquer dia sai de casa e deixe-te sozinha com o teu pai. E fez. Portanto, não, só faltava saber qual era o dia. Pronto. Ok. Ela aí não preparou, foi. Há uma desconexão que eu acho que nós sentimos. Que é o pai ou a mãe já não gostam um do outro. Sim. Mas isso não é o que mais me preocupava na altura, não era isso. Sim, quando descreves que há um ambiente de violência e tóxico, não é? Tu usaste Tóxico, disfuncional, não é? Sim, O termo muito disfuncional. Sim. Já se perdeu aí o fio à meada do ponto de vista Aqui do amor. não às há tantas, assim um sinal claro. Não há. Tu eu acho lembras-te quando os teus pais gostavam do outro? Não me lembro disso. Lembro-me de momentos de felicidade em separado de ambos. Lembro-me até de momentos em que eles estavam mais ou menos bem, mas havia sempre no ar um clima de tensão. Alguma coisa eu pensava, porque eu dizia: eu vou conquistar o meu pai. E depois comecei a perceber: afinal ele não é tanto assim como a minha mãe dizia. Afinal ele não é tanto assim como as pessoas dizem. E ele começou a mudar também. E começou a chegar mais cedo a casa. Começámos a fazer programas. Para ele era ir almoçar fora aos sábados, ao invés de... Portanto, não tinha a oficina aberta todo o dia, íamos almoçar aos sábados e aos domingos já ficava em casa e depois passámos a ir às compras juntos e começámos a fazer coisas juntos e pronto, lá a maneira muito tosca dele, lá me dizendo que gostava de mim. Nós depois crescemos juntos, foi como se me tivéssemos a começar uma relação do zero, eu e o meu pai. E chegou a uma altura que eu comecei a ver o meu pai com menos medo. A partir do momento que o medo baixa e que a pessoa baixa um bocadinho essa guarda,
é como se o vidro começasse a ficar mais claro, não é? Deixa de ter tanta imagem fosca e começa a ver uma coisa diferente. Abre a perspectiva, aumenta a lente e diz: epá, isto aqui, há aqui um homem interessante. Há aqui alguém que também tem medo, há alguém que, a pouco e pouco, ele íamos com breves frases. O meu pai, depois, por cima, é de muito poucas falas. Ele não sabia, coitado, não sabia. Hoje em dia eu sei que ele não era capaz de mais. Era aquilo que ele conseguia dar naquele momento. Era muita coisa para ele, e era muita coisa para mim. Então nós fomos construindo essa história a pouco e pouco, até eu ter 18 anos. Eu comecei a pouco e pouco a ter alguma tranquilidade no dia a dia. Apesar de tudo, havia momentos em que eu estava em silêncio, em que não havia ninguém em casa, em que eu tinha espaço e tempo para fazer algumas coisas, enquanto que também eu estava na altura a tentar perceber onde é que eu punha a minha mãe nisto. O quem é que era, porque é que ela tinha feito aquilo, o que é que eu tinha de mal, o que é que ela tinha de mal. Portanto, eu dos meus 13 aos 18 anos, uh, foi sempre muito, houve muita tempestade, houve muita. Era como, o que eu consigo encontrar para descrever isto era como se eu estivesse num deserto, com muito vento, muita areia, e eu tivesse de estar sempre em esforço, em esforço, em esforço. Mas fui fazendo, eu nunca reprovei de ano, era uma excelente aluna, fui fazendo até o 12º. Sim. Eu sentia-me Sim. mesmo inferior aos outros, Uhum. muito inferior, sim. Mas tenho consciência hoje, por outro motivo, que eu não tinha ambiente para estudar. Quando às vezes exigem dos jovens, eu trabalho com jovens, é preciso terem muito cuidado com o ambiente que têm em casa. Porque sem um ambiente seguro, sem conversa, sem proximidade, é uma dureza para um jovem fazer o secundário e entrar na faculdade e não ter a quem pedir colo. É muito duro. E há uma imagem que me persegue sempre. Eu sempre acreditei mesmo que era uma mulher de força. Mesmo indo abaixo muita vez. Mas eu acreditava na minha força. Porquê? Porque eu tinha uma imagem desde pequena, comigo. Quando eu me sentia em baixo, quando havia discussões, ou quando eu estava a perceber que o ambiente estava a ficar tenso e que aquilo ia descambar, o meu cérebro levava-me para um sítio, que era um palco, onde eu estava a dançar e muita gente me aplaudia. E quando eu estava mais fraca nesses momentos, eu não fazia terapia, não fazia nada, eu não queria, recusava-me, eu via essa mulher, eu via-me a dançar, eu via as pessoas a aplaudirem, a gostarem de mim. No fundo era isso, a reconhecerem-me, a validarem-me, a dar-me amor. E portanto, quando entra o amor na minha vida, aí quebrou-me um bocado, porque eu pensei, epá, isto é bom demais para mim. Não, isto não vai acontecer, isto não está a acontecer. Eu, depois de casar, é que comecei a minha terapia com a minha Ok. psicóloga, que ainda hoje é a pessoa que mais me conhece na minha vida, a doutora Catarina Mexia, é a minha referência, é uma mulher extraordinária, e que se não fosse ela, e eu a querer, isto eu não estava aqui hoje a falar como estou a falar. E quando ele entrou na minha vida e quando nós decidimos casar e tudo, e foi tudo muito acelerado e foi tudo muito. E eu entro na família também do Hugo, que é uma família de amor, de conexão, de pertença, de empatia, tudo está ali. Eu entro em depressão. Aí eu quebrei. Eu pensei, isto não é para mim. Isto não. Está-me aqui a acontecer alguma coisa. Eu sei lidar com o mal, eu não sei lidar com o bom. Não sei jogar este jogo. Eu não sei jogar este jogo. E aí foi duro. Aí foi duro, mas lá está. Mas eu chegava a casa e tinha o quê? Amor, compreensão, acolhimento, não julgamento. Mas também tinha uma coisa que eu não estava habituada, que era faz o que tu quiseres. Como assim? Eu sempre tive alguém que dizia que vai para a esquerda, vai para a direita, que muitos pais ainda hoje fazem, não é? Vai para ali, vai para ali. E agora, vai, és independente, faz o que quiseres. Como assim? Eu cheguei a dizer, mas tu não sabes, tens que me dizer mais ou menos o que é para eu fazer? E eu ficava a olhar para mim, uma educação completamente diferente da minha, uma família completamente diferente da minha. E dizia, mas como assim? Eu tenho que dizer. Eu conheci o verdadeiro amor. Não aquele que se diz, aquele que se vive. Como é que alguém que acha que nunca conheceu o amor reconhece o amor quando o sente? Não reconhece. Ao início eu não reconhecia. Tive que fazer muita terapia. Muita terapia, muita EMDR, muita hipnose, muito trauma para ser tratado, para ser arrumado.
muita coisa para ser Uhum. feita, para depois reconhecer que, uau, aquilo que eu tenho é amor. E se há alguma coisa que eu acredito mesmo é que o amor estrutura e o desamor destrói. E o que eu tive no meu início de vida foi desamor. Porque eu precisava sempre da validação externa. E se aqueles que me geraram na minha cabeça não me amavam, como é que alguém ia amar-me ou dizer que eu era boa a fazer o que quer que seja? Não há nada de errado comigo. Neste momento eu posso dizer que não há nada de errado comigo. Eu nasci naquele ambiente, o meu pai nasceu noutro ambiente e a minha mãe noutro. Cada um tem a sua história de origem e carregou-a, sem tratar, sem curar. Penso que a minha mãe, se tivesse sido se calhar assistida, teria tido hoje um diagnóstico qualquer. Visto por conversas que eu já tive também com psicólogos e psiquiatras, teria tido algum diagnóstico. E isto alivia a história? Não, mas dá-lhe outro contorno, não é? Eu acho que de errado comigo não estava nada, ou seja, eu não tinha capacidade para lidar com aquilo. Acho que nenhuma criança tem capacidade para lidar com isto, por mais que digam, não, já tem 12 ou 13 anos, ela já entende, ninguém entende nada. Portanto, o que eu deixo aqui como conselho é, sejam o mais claros possível com os vossos filhos, encontrem primeiro a vossa paz interior, mas em simultâneo encontrem um espaço e um lugar seguro e um tempo para irem apaziguando o medo e o pavor que há dentro destes corações de crianças, do meu, que era, eu não quero, assim, por um lado eu sabia que aquilo ia acontecer, mas eu não queria que aquilo fosse acontecer. Isto é tudo muito estranho internamente. E mesmo nos ambientes que são saudáveis e que os casais deixam de gostar um do outro, falem muito com os vossos filhos. Para nós é acutilante, é um luto que se tem que fazer. E se ele for conduzido com gentileza, com compaixão, o que é que ele pode estar a sentir? O que é que o meu filho poderá estar a pensar? Dar-lhe o espaço e o tempo, mas ir lá, não o deixar ali sozinho. Eu estou aqui. O pai está ali, a mãe está aqui, mas nós estamos aqui, continuamos a ser família. De outra forma, mas continuamos a ser família. Acredito que vai tudo correr bem. Agora, ele entende. Eu agora estou muito mal, o meu dodói é muito maior que o da minha criança. Por favor, não façam isso. Eu entendo, é muito duro para um adulto. Eu entendo. É difícil, eu entendo. Eu vi ao meu pai, eu entendo. Mas não deixar uma criança no limbo, não façam isso. Achei curioso que tu pediste há pouco, no início da conversa, que não é só poderem ouvir os filhos, mas que eu também gostava de saber o que é que ia na cabeça do meu pai, porque quando eu falava ele não me respondia, eu Sim, fazia 1000 cenários, não é? sim, Portanto, sim. também a importância de, às vezes, de nós pais também podemos partilhar, sem subcarregar os nossos filhos, mas também o que vai dentro de nós, o que estamos a pensar, eles também poderem desenhar dentro deles aquilo que é o nosso cenário, não é? Também Isso é conhecer um pouco do fundamental. nosso mundo interior. Isso é fundamental. Porque aí estamos a entregar aos nossos filhos a nossa verdade. Olha, adaptada à idade da criança. É dizer, a mãe neste momento não está feliz, está triste. Neste momento, sim, as coisas ainda estão confusas. Mas há uma coisa que não está confusa, é o meu amor por ti. Há uma coisa que não pode estar confusa na cabeça de um pai e de uma mãe. É o amor que sente pelo filho. Um adulto tem a obrigação, desculpem, mas tem a obrigação de não pode fazer passar pela cabeça de uma criança que não o ama. Para mim o amor tem uma importância enorme na minha vida. E isso não pode acontecer. O pai pode estar confuso, triste, irritado, com raiva, com todos os sentimentos. Pode até ser desadequado e vai e pede desculpa a seguir. Mas não ponham em causa o amor que têm pelos vossos filhos. E não os deixem nesse desconforto. Basta uma vez. Basta uma vez. Para nós, de vez em quando, ir lá e questionarmos sobre Ficar isso. a dúvida, não é? Ficar a Há dúvida. dúvida. Conseguirmos, nós adultos, se conseguíssemos a todo momento, quando estamos a passar por um processo de divórcio, não é? Lembrar que mais importante do que a zanga que eu tenho com outra pessoa, ou mais importante do que esclarecer a relação que eu quero ter com outra pessoa, priorizar o amor que eu quero demonstrar pelos meus filhos, não é? O amor pelos nossos filhos ser maior do que a zanga entre nós, entre pai e mãe, ou entre dois pais, ou entre duas mães. Era assim, sim, uma chave de ouro para se conseguir passar por este processo todo de forma mais construtiva e menos danosa para os miúdos, não é? Sim. Mas não é o amor dito, é o amor que se vive. Vivido. É o amor que se sente. É o amor nos gestos. É o amor no meu comportamento. É exigente? É.
O amor está presente na minha vida sempre. Tenho 2 filhos. E se há coisa que eu não quero, é que os meus filhos sintam que eu não os amo. Uhum. É fora de questão. Se eu me zango, se eu me chateio, perco a paciência imensas vezes. Está tudo péssimo. Mas a minha intenção é, eu amo-os com os recursos que tenho neste momento, mas eu amo-os. Porque lá está, o amor estrutura uma pessoa e o desamor destrói. E no desamor cabe tanta coisa.